Bem-vindos ao Debate. Imagina a seguinte cena: uma inteligência artificial está ali monitorando o desempenho de um aluno durante uma atividade de matemática. Uhum. O sistema percebe umas pausas extremamente longas antes de cada clique na tela. E cruzando essa informação com o banco de dados, a máquina deduz instantaneamente que o aluno não está entendendo a matéria. Certo, o que é uma dedução lógica para o algoritmo. Exato. Aí, em milissegundos, a IA rebaixa a dificuldade das questões para o nível mais básico possível. Mas qual o problema aqui? Esse aluno domina matemática perfeitamente. Nossa! Ele tem transtorno do espectro autista e simplesmente precisa de, mais tempo de processamento visual para ler a interface. Ele faz micromovimentos com o mouse para se regular. A máquina não reprovou o intelecto dele. Ela reprovou a neurodiversidade estatística dele. Perfeito. Hoje, nós vamos direto ao ponto sobre os impactos, os benefícios tangíveis e os riscos estruturais profundos da aplicação da inteligência artificial na educação inclusiva. Eu defendo que, apesar de percalços como esse cenário, a IA quebra de forma inédita o modelo engessado das escolas e entrega uma personalização instantânea e uma autonomia que os métodos tradicionais jamais conseguiram proporcionar a alunos atípicos. E eu defendo que essa visão ignora completamente a gravidade da realidade material. As barreiras crônicas de infraestrutura, os custos proibitivos de licenciamento e, fundamentalmente, os riscos inerentes à coleta abusiva de dados comportamentais e ao viés algorítmico limitam severamente a viabilidade dessas ferramentas como promotoras de verdadeira inclusão. Entendo. Para deixar minha perspectiva bem clara logo de cara, o maior benefício que a IA traz para a mesa não é simplesmente a digitalização do ensino. É a capacidade computacional brutal de adaptar a complexidade do material de forma ativa. No modelo educacional tradicional, que a gente conhece bem, um aluno atípico que processa informações em um ritmo diferente acaba sendo forçado a acompanhar a média da turma. Isso gera frustração, gera ansiedade e, no fim da linha, evasão escolar. Sim, o modelo da linha de montagem. Exatamente. A inteligência artificial inverte essa lógica de forma radical. Nós estamos falando de uma tecnologia capaz de analisar um texto complexo de biologia e, em tempo real, ajustar a sintaxe, encurtar as frases, adicionar representações visuais ou acionar a leitura em voz alta. E tudo isso no momento exato em que o estudante demonstra dificuldade. Mas O aluno assume as rédeas do próprio aprendizado. O foco final é a acessibilidade levada ao extremo, garantindo uma dignidade intelectual e uma autonomia inatingíveis quando a gente depende apenas de um único professor tentando nivelar 30 mentes diferentes ao mesmo tempo. veja bem, a armadilha dessa acessibilidade radical que você propõe é que ela pressupõe um ecossistema escolar idealizado. Uma utopia de silício. A personalização instantânea de escrita exige servidores em nuvem ultra rápidos, Claro, demanda hardware. demanda tablets individuais de última geração para cada estudante e, no mínimo, conexões de internet de altíssima velocidade e estabilidade. Na maior parte da realidade do sistema educacional público, isso soa como ficção científica, né? Nós estamos empurrando uma tecnologia que demanda investimentos milionários para um ambiente que lida frequentemente com a falta de saneamento básico e de merenda escolar. Eu concordo que a realidade atual é dura. É mais do que dura, ela é excludente por natureza. E além do custo financeiro absurdo, nós temos o custo oculto dos dados. Para que a máquina consiga realizar essa adaptação em milissegundos que você mencionou, ela precisa extrair uma quantidade assustadora de informações comportamentais, dados cognitivos e altamente sensíveis de menores de idade. A conta simplesmente não fecha em favor do aluno vulnerável. Mas a escassez de infraestrutura de hoje não deveria ditar o limite da inovação que a gente precisa desenvolver para amanhã. O barateamento do hardware é um fenômeno histórico inevitável. Será mesmo que é tão rápido assim para as escolas de periferia? Talvez leve tempo, sim, mas pensa na IA operando na prática como um tutor particular silencioso e incansável. Em uma sala com 30 alunos,
É humanamente impossível para o educador parar o fluxo da aula inteira para reexplicar o conceito de equações de segundo grau de 5 maneiras diferentes. Usando, 5 analogias distintas para um único aluno disléxico ou com discalculia. A IA resolve o problema do gargalo de atenção. Ela não perde a paciência, não olha para o relógio e não julga. Certo, ela não julga emocionalmente. E se o aluno precisar que o software quebre uma equação matemática em 15 passos menores em vez de 3, a máquina faz isso na hora. É o conteúdo se dobrando à mente daquela criança específica. O benefício pedagógico direto é imenso. A ironia de termos esse tutor brilhante e incansável é que a porta da escola real está trancada para ele. Quando se injeta uma tecnologia hiperavançada e cara em um sistema estruturalmente desigual, não estamos criando inclusão. Você acha que cria mais divisão? Sem dúvida. Nós estamos criando um vetor de exclusão muito mais veloz. Pensa na mecânica macroeconômica da coisa. Se uma escola bem financiada tem orçamento para licenciar as melhores plataformas de IA adaptativas, os alunos atípicos de lá terão rotas de aprendizado perfeitamente desenhadas e sairão na frente. O fosso aumenta. Miseráveis e que mal tem verba para imprimir apostilas de papel continuará lutando com métodos arcaicos. A inovação tecnológica atua aqui como uma alavanca que distancia exponencialmente essas duas realidades. O benefício pedagógico existe no microcosmo, sim, mas na visão sistêmica, ele simplesmente privatiza a inclusão. Espera, me ajuda a entender a sua lógica aí. Você diz que o custo inicial da tecnologia cria um vetor de exclusão, mas toda ferramenta transformadora começou sendo cara e restrita. Desde a prensa de Gutenberg até os primeiros laboratórios de informática nas escolas da década de 90. Sim, mas a natureza da ferramenta mudou. Mas, se fôssemos barrar a adoção de metodologias baseadas puramente na desigualdade inicial de acesso material, as lousas digitais e os tablets nunca teriam entrado em nenhuma sala de aula. Rejeitar a inteligência artificial por conta da barreira de hardware inicial é paralisar a evolução do ensino inclusivo. A falha nessa comparação histórica é que uma lousa digital ou um laboratório de informática nos anos 90 eram ferramentas passivas, sabe? O impacto de não tê-las era a perda de uma fonte de pesquisa. Entendo a diferença. A inteligência artificial é uma tecnologia ativa que molda de forma autônoma a arquitetura cognitiva do que está sendo ensinado minuto a minuto. A discrepância entre quem tem uma máquina desenhando sinapses de aprendizado e quem tem um giz é um abismo qualitativo incomparável. É um salto enorme, de fato. Mas mesmo que a gente aceite a premissa de que o governo vai subsidiar supercomputadores para todas as escolas públicas na próxima década, a gente bate de frente com um fator humano necessário para fazer essa engrenagem girar, que é o professor no centro da sala de aula. E olha, esse é um ponto fundamental onde a introdução da IA se torna um alívio, e não um peso. A tecnologia não substitui a figura do educador. Ela, resgata o professor do esgotamento logístico e burocrático. Resgata? Como assim? Pensa no dia a dia. Atualmente, um professor de inclusão que tem alunos com deficiência visual, alunos autistas e alunos com TDAH no mesmo espaço, passa os seus finais de semana adaptando materiais fisicamente. Ele corta folhas, refaz a tipografia para ficar mais legível. Sim, o trabalho invisível do professor. Exatamente. Ele busca imagens alternativas, simplifica vocabulários à mão. A IA absorve toda essa carga de trabalho mecânica instantaneamente. Ao repassar a adaptação algorítmica para o sistema, a gente libera o recurso mais valioso que existe na sala de aula. A atenção. A atenção humana. O professor ganha fôlego e tempo para oferecer empatia, ler as nuances emocionais dos alunos e construir vínculos de confiança. Ele deixa de ser um mero formatador de arquivos e volta a exercer a sua verdadeira vocação de mentor pedagógico. Olha, trocar uma sobrecarga manual por uma sobrecarga cognitiva e algorítmica não me parece a definição de resgate do professor. Para que o educador consiga atuar como esse mentor, ele precisa supervisionar constantemente as decisões da máquina. É uma validação do que a IA propõe. Sim, mas nós estamos lidando com sistemas probabilísticos, modelos estatísticos imensos. A IA não compreende verdadeiramente o que é história ou biologia.
Ela calcula com base em parâmetros complexos qual é a próxima palavra ou atividade mais provável de engajar o usuário. E aí, esbarramos no problema central das alucinações algorítmicas e dos erros de diagnóstico da máquina. Mas o erro faz parte de qualquer processo educacional, né? Um professor humano exausto também erra diagnósticos de aprendizado frequentemente. Erra, mas a escala do erro é diferente. Livros didáticos são impressos com erros de conceito que levam anos para serem corrigidos numa próxima edição. Por que a falha da máquina deveria ser tratada com um alarme tão maior, sendo que ela pode ser consertada com um patch de atualização distribuído simultaneamente para todas as escolas em segundos? Porque o erro humano, por pior que seja, costuma ser pontual, transparente e sujeito à revisão imediata pela interação orgânica. O erro da inteligência artificial é opaco. Ele é invisível e ganha escala industrial. Como no caso que falamos do começo. Perfeito. Vamos retomar aquele cenário do aluno com transtorno do espectro autista. O erro da máquina ocorre porque ela lê um comportamento. Cliques erráticos, ausência de resposta imediata, desvio de olhar da tela e cruza isso com um modelo que define esses mesmos dados como déficit cognitivo severo ou falta de atenção. E aí nivela por baixo? Exatamente. A inteligência artificial, de forma autônoma e silenciosa, reduz drasticamente o nível intelectual das tarefas subsequentes daquele aluno pelo resto do semestre letivo. Ela cria um teto artificial para a inteligência daquela criança. E o professor? Ele geralmente confia no sistema. Ele geralmente tem acesso a um painel de controle que mostra uma barrinha verde indicando aluno adaptado. A menos que esse professor sobrecarregado possua formação rigorosa em ciência de dados para questionar as métricas subjacentes do painel, a IA induz regressões intelectuais reais e sistêmicas em populações vulneráveis. Eu entendo o temor de criar um teto artificial de aprendizado, mas a gente precisa observar o panorama amplo. A alternativa atual no cenário sem IA é frequentemente o abandono total. Abandono é uma palavra forte. Mas é real. Se o professor de uma escola regular não consegue adaptar a atividade a tempo para o aluno com paralisia cerebral, por exemplo, o material entregue não fica um pouco abaixo do nível, ele é 100% inacessível, o aluno fica desenhando no canto da sala enquanto a turma avança. Sim, isso acontece. A inteligência artificial pode cometer erros de interpretação em casos limítrofes, sim, mas a capacidade do sistema de gerar legendas automáticas perfeitamente sincronizadas para alunos surdos, o de converter textos teóricos complexos em infográficos interativos para estudantes visuais, supera de forma esmagadora os atritos de implementação. Supera os atritos práticos, talvez. Exato. Rastrear pequenas evoluções diárias na alfabetização de uma criança com dislexia é algo que um professor com 30 alunos simplesmente não tem braço para fazer. A necessidade de letramento em dados para os educadores é um desafio de transição, mas a acessibilidade gerada é uma revolução irrefutável. Acessibilidade superficial que mascara um mecanismo muito mais sombrio, veja bem. Nós não podemos debater ferramentas de IA na educação sem detalhar como essas máquinas formulam o que chamam de ritmo ideal. O problema estrutural não é um mero erro em casos limítrofes. Você diz que é um problema de raiz. É o próprio DNA dos algoritmos. As redes neurais são treinadas com bibliotecas de dados massivas do passado, os famosos dados históricos. E a história do nosso sistema educacional, especialmente no contexto neurotípico, é saturada de capacitismo, metodologias excludentes e expectativas padronizadas. O viés humano passado para a máquina. Sim, treinar uma IA com esses dados educacionais do passado é o equivalente a calibrar um GPS automotivo ultramoderno usando mapas viários da década de 50. O processador pode ser incrivelmente veloz, a interface pode ser linda, brilhante, mas as rotas pedagógicas que a ferramenta sugere já nascem pavimentadas com os vieses estruturais daquela época. Entendo. O viés da normalidade. Exatamente. A inteligência artificial otimiza os seus resultados para a tal média de normalidade. Quando o comportamento de um aluno atípico entra na equação, a IA não enxerga neurodiversidade. Ela enxerga um desvio estatístico que precisa ser corrigido.
Mas aí nós tocamos na grande vantagem da arquitetura digital em relação às estruturas mentais humanas, sabe? Eu reconheço amplamente que a inteligência artificial herda vieses porque aprende conosco. Mas nós estamos lidando com um sistema cujo comportamento é codificado e auditável. Auditável até certo ponto. Pensa no seguinte desafio. Se descobrirmos que um currículo ou que toda uma rede de educadores sustenta um viés inconsciente, tipo subestimando as capacidades de alunos com síndrome de Down, quanto tempo leva para a sociedade desconstruir e alterar essa cultura? É um trabalho de gerações. Sem dúvida. Mudar cultura é lento. Por outro lado, quando auditorias de dados identificam que um algoritmo de IA está penalizando injustamente a métrica de alunos neurodivergentes, equipes técnicas podem auditar o banco de treinamento. Eles podem recalibrar os pesos da rede neural e neutralizar esse preconceito em milhões de terminais na manhã seguinte. Essa é uma visão muito mecânica do processo. Purgar o viés de uma linha de código, embora demande extremo rigor técnico, é incrivelmente mais tangível e cirúrgico do que expurgar o preconceito humano enraizado em práticas educacionais antigas. Olha, essa ideia de que corrigir o código é uma operação simples de manutenção de software subestima totalmente o conceito da caixa preta nas redes neurais profundas. O funcionamento de um grande modelo de linguagem ou de machine learning não é linear como uma regra do tipo, se acontecer A, faça B. Claro, existem camadas ocultas. Sim, a máquina cria e cruza bilhões de conexões probabilísticas que não fazem sentido imediato para a lógica humana. O caminho percorrido entre a interação do aluno no tablet e o diagnóstico que a IA decide entregar no final é um labirinto matemático tão complexo que frequentemente nem os próprios arquitetos do sistema conseguem rastrear como a máquina tomou aquela decisão exata. A famosa inescrutabilidade da IA. Exatamente. Não é só entrar no sistema e apagar o preconceito. Mas, além desse obstáculo técnico massivo, quem está nos ouvindo agora pode se perguntar se não seria o caso de treinar essas máquinas apenas com dados de interações melhores e mais inclusivas. É uma alternativa lógica. Seria, mas a grande armadilha aqui é o método pelo qual a máquina precisa coletar esses dados nas escolas. Estamos entrando na fronteira da privacidade e do monitoramento em tempo real do aprendizado. Fundamentalmente, para que essa adaptação instantânea que você tanto defende funcione, a IA não pode se basear apenas em notas de provas. Ela realiza o que a gente chama de vigilância cognitiva intensiva. Ela rastreia e quantifica cada interação do aluno. Os dados granulares? Sim, a força no teclado, os padrões de hesitação do mouse, os tempos exatos de fixação ocular na tela, microexpressões faciais em alguns softwares de monitoramento e os erros recorrentes mais sutis. Trata-se de capturar a assinatura neurológica e comportamental mais íntima de uma criança. Mas e a anonimização dos dados? O argumento comum de que os dados são anonimizados cai por terra rapidamente. Retirar o nome e o CPF do aluno da base de dados não tem validade se o padrão comportamental capturado for tão específico e único que funciona como uma impressão digital. As leis de proteção e privacidade nas escolas estão dolorosamente despreparadas para impedir que gigantes da tecnologia armazenem os perfis cognitivos de alunos vulneráveis. Para treinar os próprios modelos corporativos deles. Sim, nós estamos trocando a promessa de inclusão pela violação sistêmica da mente dos estudantes. Olha, é inegável que a privacidade dos dados representa o calcanhar de Aquiles da transição para a escola hiperconectada. É um risco monumental, não tira sua razão. O monitoramento cognitivo não pode, em hipótese alguma, ser entregue à lógica do Vale do Silício, onde o dado do usuário é o produto. Bom saber que concordamos nisso. Isso demanda uma infraestrutura gerida pelo poder público, com regulamentações draconianas que garantam o processamento local dos dados nas próprias escolas, sem armazenamento remoto cruzado. E você acha que o poder público tem essa capacidade de gestão no momento? É um desafio imenso. Mas, se nós assumirmos o compromisso de construir essas salvaguardas técnicas e regulatórias pesadas e colocarmos tudo na balança, o impacto final de emancipação ainda justifica o esforço árduo. Imagine um estudante com graves limitações motoras e de fala que, até então, não conseguia externalizar o que aprendia.
Uhum. Se a inteligência artificial consegue mapear os poucos movimentos que ele domina, adaptar a interface do currículo inteiro para esse padrão específico e permitir que ele demonstre a genialidade dele para o mundo, a tecnologia cumpriu seu papel definitivo. É um cenário maravilhoso, claro. O ganho em dignidade e a entrega real de autonomia sobre o próprio desenvolvimento intelectual são forças que nos obrigam a enfrentar e resolver a caixa preta e o desafio dos dados, e não a recuar por medo deles. O problema dessa argumentação é que a balança não pende para o positivo quando os instrumentos que estamos usando para resgatar essas mentes estão estruturalmente contaminados, sabe? A inclusão de um aluno não deveria vir atrelada à submissão dele a um laboratório experimental de rastreamento comportamental em massa. É uma troca perigosa. Muito. Uma exclusão escolar causada pela falta de rampas ou por um livro sem braille é trágica, mas ela é fisicamente visível e combatível. Já a exclusão moldada por um algoritmo que atua invisivelmente na interface, limitando as oportunidades cognitivas e armazenando vulnerabilidades sob patentes privadas de software, representa uma ameaça institucional muito mais silenciosa e profunda. A falta de transparência assusta. Os altíssimos custos financeiros e as exigências ilusórias de infraestrutura perfeita apenas complementam o fato de que a inteligência artificial na educação inclusiva hoje promete construir pontes, mas acaba instalando portões biométricos cuja chave sequer pertence às escolas. Olha, o choque entre as duas perspectivas que nós dissecamos hoje ilustra a magnitude histórica dessa virada tecnológica nas salas de aula. De um lado, nós lidamos com a promessa genuína e os primeiros casos reais de um ensino que finalmente abandona a linha de montagem e passa a se moldar de forma orgânica e milimétrica ao cérebro do indivíduo. É a quebra definitiva de um sistema focado na média genérica. Sim. De outro lado, a gente tem o risco latente de que, na busca por essa personalização mágica, estejamos apenas terceirizando as nossas próprias falhas, os preconceitos e as carências estruturais para dentro de códigos indecifráveis de escala industrial. Exatamente. O coração da questão reside na essência do ato de ensinar, sabe? A inclusão verdadeira nos seus alicerces sempre será um processo humano de reconhecimento ético, de empatia e validação da neurodiversidade do outro. O fator humano é insubstituível. Inserir um intermediário algorítmico superpotente, voraz por dados e carregado de vieses históricos entre o professor e o aluno atípico exige um nível de rigor crítico e estrutural que a adoção acelerada pela pura inovação dificilmente tolera. O que fica evidente é que as ferramentas tecnológicas são apenas o ponto de partida, né? À medida que a sociedade tenta codificar o futuro da educação, precisamos vigiar de perto não apenas a superfície das telas que chegam às escolas. O desafio será garantir a construção de ecossistemas digitais que não só emancipem os ritmos variados de aprendizagem com total segurança de privacidade, mas que não se transformem em mecanismos invisíveis de categorização social disfarçados de inovação pedagógica. Essa é a equação complexa que todos nós, coletivamente, teremos de resolver nas próximas décadas. A reflexão está aberta.